Será que Deus não fala com você? Ou é você que não consegue ouvir a voz de Deus? Bom dia! Mais um dia que estamos compartilhando do nosso livro e hoje nós estamos no capítulo 11 e nós estamos passando já da metade do nosso livro. Põe a ordem no seu mundo interior. E o título de hoje é Sem Necessidades de Muletas. Então vamos para este capítulo. O ex-missionário metodista na Índia, Stanley Jones, quando já bem idoso, sofreu um derrame que o deixou paralítico e com deficiência na fala, mas não o deixou sem fé. Não necessito de muletas para minha fé, escreveu ele nessa ocasião, pois é minha fé que me sustenta. Mas ele constatou também que, infelizmente, nem todas as pessoas que conhecia tinham a mesma estabilidade espiritual. Aí que vem aquela questão de estarmos estruturalmente, firmados na palavra de Deus, espiritualmente fortes, para que numa situação, não precisa necessariamente ser como essa, mas para que em situações difíceis isso não nos abale, como foi o caso desse senhor, Então, o que ele diz aqui? Certa vez eu estava conversando com um bispo aposentado. Ele se sentia muito frustrado. Confessou-me que estava frustrado porque não se achava mais à luz dos holofotes do seu bispado. Queria saber o segredo da vida vitoriosa. Respondi-lhe que era a nossa rendição pessoal a Cristo. O fato básico da vida era entregar nosso ser a Jesus. O que importa realmente é a consistência daquilo que nos sustém interiormente. O que acontecera é que, com a aposentadoria, os cordéis externos haviam rebentado e os interiores não estavam suficientemente fortes para sustentá-lo. Ao que parecia, aquele homem sofria de uma holofotite. Não estava de fato rendido a Jesus. Felizmente, no meu caso, o fator básico de minha vida era a entrega pessoal que fizera a Jesus. E apesar de meus cordéis externos terem rebentado por causa do derrame, minha vida não foi abalada. Aí que está a diferença, de termos uma vida espiritual fortalecida. É justamente diante das dificuldades, no momento da dificuldade que a gente vai perceber se nós estamos bem espiritualmente ou estamos fracos espiritualmente. Porque se a corda arrebenta para o lado de fora, mas ela se mantém firme para o lado de dentro, beleza. Mas se arrebenta para o lado de fora e de dentro não aguenta, aí é um desastre total na nossa vida, Jones havia entendido bem o que Thomas Kelly quer dizer quando nos conclama a nos abrigarmos nesse recanto. E quem não gostaria de ter uma perspectiva igual a de Jones? Possuir essa grande força interior. Mas quantos não estão destinados a cair na mesma armadilha que aquele bispo armara para si mesmo ao negligenciar seu jardim interior? Como é que se cultiva esse jardim? Como meu principal objetivo neste livro não é fazer um estudo das práticas devocionais, não irei abordar aqui todos os modos pelos quais podemos fortalecer o espírito, mas selecionei 4 atos devocionais de importância fundamental, que, pelo que tenho observado, muitos cristãos estão negligenciando. São os seguintes: a busca do isolamento e silêncio, ouvir a voz de Deus regularmente, a experiência da reflexão e meditação, a prática da oração e louvor e intercessão. Começando então pelo silêncio e isolamento. Henry Nouwen comenta que os monges do deserto entenderam a importância de uma atmosfera de silêncio para o cultivo do espírito, pois gritavam uns para os outros: silêncio, isolamento e paz interior.
poucas pessoas percebem como é terrível a pressão do barulho que nos cerca. Ele rouba de nós o silêncio e o isolamento de que necessitamos para cultivar o jardim interior. E não é de todo improvável que o arqui-inimigo de Deus tenha tomado providências para cercar nossa vida de todos os lados, pelos ruídos da civilização, ruídos que interferem em nossa existência e que, se não forem abafados, fatalmente sufocarão a voz de Deus. Quem anda com Deus sabe muito bem que ele, de um modo geral, não grita para se fazer ouvir. Como o próprio Elias constatou, Deus, nesse jardim, fala em sussurros. Por isso, da pergunta inicial, se é você que não ouve, a voz de Deus, ou ele não fala com você? E Deus fala conosco, fala com todo mundo. Só que na maioria dos casos, nós que não ouvimos. Porque como ele fala aqui, Deus fala em sussurros. O Espírito Santo, ele é educado, ele é sutil. Nós precisamos parar, estar em silêncio para podermos ouvir a voz de Deus. Então não é que Deus não fala com você, você que não está ouvindo, você que não está parando para ouvir. O mundo já está demasiadamente cheio de ruídos, de músicas intermináveis, de redes sociais, de horários tomados. E estando assim tão cercados de ruídos, como é que podemos nos recolher a um canto e escutar aquele cicio tranquilo e suave da voz de Deus? E parece que já estamos tão acostumados com o barulho que, quando ele cessa, isso nos incomoda. A maioria das pessoas não consegue passar nenhuma hora sem ouvir ou sem dizer algo. E com relação ao isolamento, podemos ter o mesmo problema. Não é somente o silêncio que nos incomoda. A solidão também é um peso. São poucas as pessoas que se sentem bem em condições de total isolamento. Mas o fato é que precisamos desses ocasionais períodos de recolhimento. Temos que buscar o isolamento, abandonar um pouco nossa rotina, afastar-nos das pessoas, das demandas do mundo exterior, para entrarmos em contato com Deus em nosso jardim. É interessante notar que no caso de Zacarias, da Bíblia, pai de João Batista, o anjo lançou mão do silêncio para corrigir a mentalidade negativa revelada pelo velho sacerdote, ao saber que ele e sua esposa seriam pais, já que não conseguia absorver a mensagem de Deus da forma como ela lhe viera, iria ficar mudo durante vários meses e nesse meio tempo poderia meditar sobre ela. Por outro lado, quando sua esposa Isabel ficou ciente do que se passava, ocultou-se, diz a Bíblia. Ela fez isso em parte porque era costume das mulheres grávidas de sua época e em parte, penso eu, porque desejava refletir sobre as coisas estranhas que estavam sucedendo. E nesse particular temos também o exemplo de Maria, que quando soube do papel que teria no nascimento do nosso Senhor, não saiu apregoando aquele ato de Deus, mas ficou em silêncio. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Então, o nascimento de Jesus não esteve cercado apenas de cânticos e louvores de anjos, mas também de silêncio por parte das pessoas que teriam participação nele e que precisavam isolar-se a fim de meditar nessa maravilha e apreciá-la melhor. Dois grandes exemplos, de momentos em que as pessoas permaneceram em silêncio para ouvir a voz de Deus. Não foi fácil para mim conseguir silêncio e isolamento. Antigamente eu associava essas coisas a ociosidade e inatividade e improdutividade. Assim que me encontrava sós, minha mente era logo invadida por uma dezena de coisas que deveria fazer. Documentos para arquivar, livros para ler, sermões para serem preparados, pessoas que precisavam de visitas. Mesmo quando havia silêncio na casa, ainda era muito difícil concentrar. Descobri então que precisava fazer um aquecimento espiritual. Teria que aceitar o fato de que durante os primeiros 15 minutos
minha mente faria tudo o que fosse possível para resistir ao isolamento. Uma das medidas que adotei foi iniciar o período de meditação lendo ou escrevendo alguma coisa relacionada com o assunto que estava estudando. Aos poucos, minha mente foi entendendo que nós dois, eu e ela, iríamos adorar a Deus e meditar, e quanto mais depressa ela entrasse em acordo com meu jardim interior, melhor seria. Mas acredito que conseguir silêncio e isolamento será sempre meio difícil para mim enquanto eu viver. Devo dizer, porém, que com a passagem do tempo já começo a colher os benefícios da prática do silêncio, pois meu desejo de gozar esses momentos vem aumentando mais e mais. Contudo, ainda que tenho de vencer aquela resistência inicial. Quando se é uma pessoa ativa por natureza, é mais difícil chegar a uma condição de perfeito recolhimento, mas é um esforço necessário. No meu caso, a melhor hora para o cultivo do silêncio e do isolamento é bem cedo. Então, registro isso em minha agenda para aquele horário, antes que alguém me apareça com sugestões de outras atividades para ele. Para outras pessoas, o melhor momento talvez seja tarde da noite. O certo é que quem quiser pôr em ordem o setor espiritual do seu mundo interior precisa definir a hora e o lugar que melhor se adaptam ao seu temperamento. No meu caso é a noite, né? Eu sempre tive essa sensação, essa impressão que eu sou mais ativa à noite, consigo captar melhor à noite. Então, é o meu momento um pouco antes de dormir. Ouvir a Deus. Moisés deve ter tido a sensação de receber um jato de água fria de madrugada, quando depois de passar alguns dias na presença de Deus no monte, desceu ao vale e encontrou os hebreus dançando ao redor de um bezerro de ouro. Ele passara vários dias na presença da própria santidade, e seu espírito estava como que impregnado de um forte senso da glória e da perfeição divina. Agora aquele espetáculo, ele ficou arrasado. Como acontecera aquilo? Enquanto Moisés estivera no monte ouvindo a voz de Deus, seu irmão Arão, o sumo sacerdote, estivera ouvindo a voz do povo, e a mensagem que cada um recebera decididamente era diferente da do outro. Ouvindo a Deus, Moisés recebera a revelação da lei da retidão. Ouvindo o povo, Arão escutou queixas, aspirações e exigências. Moisés desceu trazendo os padrões de justiça do céu, nos quais não se faziam concessões ao pecado. Arão havia cedido aos caprichos humanos, e ambos tinham estado ouvindo. Então, o cultivo de nosso jardim não se processa apenas nos momentos de recolhimento em silêncio e isolamento. Outra forma de cultivá-lo é deliberadamente exercitar a disciplina de ouvir a voz de Deus em meio à atmosfera desse recanto interior. Não conheço muitas pessoas que sabem ouvir a Deus, e as mais ocupadas têm grande dificuldade em aprender essa arte. Embora a maioria dos cristãos logo aprenda a conversar com Deus, o fato é que não aprende a ouvi-lo. Muito mais fácil eu conversar do que eu ouvir, né? Porque eu converso com Deus durante as minhas orações. Mas em que momento eu ouço? Eu preciso estar em absoluto silêncio, porque, como foi dito, a voz dele é suave, é um sussurro. Todas as vezes que abrimos as Escrituras e nos assentamos aos pés dos escritores inspirados que nos revelam ali os mistérios de Deus, estamos ouvindo o Senhor falar. Estamos ouvindo também quando, como vou explicar um pouco mais adiante, nos tornamos sensíveis aos toques do Espírito Santo que habita em nós. Ademais, quando escutamos uma pregação ou uma instrução de um instrutor bíblico, estamos ouvindo o Senhor. E vale a pena refletir sobre tudo isso, para não dizer praticar. Mas nesta oportunidade eu gostaria de abordar um outro exercício espiritual que pode fornecer-nos a base para todas as outras formas de ouvir. O diário, um modelo de ouvir a Deus. Estudando a vida dos grandes místicos e pensadores cristãos, percebi que um modo bastante prático de se aprender a ouvir a voz de Deus no jardim interior é ter um diário. Compreendi que com um lápis na mão
pronto para escrever, assume-se uma atitude de expectativa e o espírito fica alerta, pronto para captar o que Deus quiser dizer-nos através de nossas leituras e meditações. Fiz essa descoberta há quase 20 anos, quando lia a biografia de um grande homem de Deus. Essa pessoa tinha o hábito de registrar todas as suas experiências, e ali estava eu, sendo abençoado por essa sua prática, embora ele tivesse escrito aqueles fatos apenas para o seu próprio benefício. À medida que o Espírito de Deus lhe falava, ele ia registrando as lições aprendidas. Como isso deve ter sido proveitoso para ele? Ali estavam guardados ensinamentos que sempre poderia voltar a ler e ver como a mão de Deus operara em sua vida. Outro fato que chamou minha atenção foi que muitos dos grandes homens e mulheres de Deus de todos os séculos tinham diários. Comecei a imaginar se eles não teriam descoberto nisso um maravilhoso instrumento para o seu desenvolvimento espiritual. Para satisfazer essa curiosidade, resolvi fazer a experiência e dei início ao meu diário. A princípio foi muito difícil, sentia-me meio constrangido. Tinha receio de que ele se extraviasse e alguém pudesse dar uma lida para ver o que eu escrevia. Mas aos poucos aquela sensação foi desaparecendo e senti mais liberdade para registrar nele os pensamentos que chegavam ao meu mundo interior. Coloquei ali meus sentimentos, temores, minhas sensações de fraqueza, minhas esperanças e as revelações pessoais de Jesus para mim. E quando me sentia vazio e derrotado, também anotava isso no diário. Pouco a pouco fui percebendo que aquilo estava me ajudando a encarar de frente alguns aspectos do meu ser interior que nunca examinara com toda sinceridade. Agora minhas lutas e temores não podiam mais ficar trancados no fundo do meu ser e ignorados. Eu o trazia à luz e procurava solucioná-los. Aos poucos fui percebendo também que era o Espírito Santo de Deus quem estava inspirando muitas das ideias que eu colocava no papel. Eu e Deus estávamos mantendo uma boa comunhão naquele caderno. Ele estava ajudando-me a sondar meu coração, como diz Davi. Induzia-me a expressar verbalmente meus temores e a definir com clareza as minhas dúvidas. E sempre que eu agia com sinceridade com relação a essas questões, recebia, através da leitura da Bíblia ou da meditação, as repreensões, reprimendas ou confirmações de que tanto precisava. Mas esse processo só teve início depois que comecei a ter um diário. Antes disso, minhas orações eram muito desconexas também e eu não conseguia me concentrar bem. Às vezes nem conseguia permanecer acordado por muito tempo depois que começava a orar. Cheguei a duvidar de que pudesse ter uma prática espiritual vigorosa, na intercessão e adoração, mas nisso também o diário foi um excelente auxílio para mim, pois sempre que sentia que minhas orações estavam meio sem sentido, eu a escrevia ali. Assim elas ganharam mais coerência. Experimentei uma grande alegria em registrar minha caminhada espiritual, como discípulo de Cristo. Uma importante contribuição do diário para minha vida espiritual foi o fato de registrar ali não apenas os bons momentos, mas também os maus. Quando vinham o desânimo, o desespero, conseguia descrever meu sentimento com mais clareza e relatar como o Espírito de Deus, afinal, me dava sua bênção para fortalecer uma decisão tomada. E gosto muito de reler essas passagens, pois me levam a louvar a Deus pelo seu poder que se manifesta em meio às minhas fraquezas. Hoje, passados 20 anos, já se tornou hábito escrever no diário. É raro o dia em que não registro ali as lições que Deus está me ensinando, através de leituras, meditações e experiências diárias. E ao abrir o diário, abro também meus ouvidos. Se Deus estiver querendo falar alguma coisa, quero estar pronto para ouvi-lo. Como fazer um diário? Sempre que menciono em público a vantagem de se ter um diário, percebo que muitas pessoas logo se interessam bastante e fazem inúmeras perguntas. E as primeiras indagações geralmente são mais relacionadas com a técnica do diário do que com outros detalhes. Como é seu diário? Com que frequência faz anotações? Que tipo de fatos registra? Não seria apenas os registros dos acontecimentos de um dia? Você deixa sua esposa ler seu diário? Embora eu esteja longe de ser um expert no assunto, procuro responder da melhor maneira possível. Faço meus diários em cadernos pequenos, do tipo colecionador, com folhas perfuradas,
e compro numa papelaria que fornece artigos de escritório. Esses cadernos não têm nada de especial. Geralmente levo 3 meses para preencher um deles. A vantagem de se utilizar um caderno pequeno é que ele é fácil de carregar, mas não apenas isso. A maior vantagem é que se um deles se extraviar, perderei apenas uma pequena parcela das minhas anotações, e não de um ano inteiro. Faço anotações em meu diário quase todos os dias, mas não me preocupo muito se passar um dia sem escrever nada. Tenho o hábito de escrever logo no início do meu momento devocional, o que significa que geralmente faço isso pela manhã bem cedo. E o que anoto nele? Primeiramente, coloco ali um relato do que me aconteceu no dia anterior, o que fiz, as pessoas com quem falei, as lições que aprendi, as sensações que experimentei, as impressões que recebi de Deus. Como já disse, escrevo também minhas orações, quando sinto vontade de registrá-las, bem como as verdades que aprendo ao ler a Bíblia e outros livros, e as preocupações que tenho com relação à minha conduta pessoal. Gosto de registrar também os fatos que estou observando nas pessoas da minha família. Acredito que um dia meus filhos talvez venham a ler alguns desses cadernos. E se eu puder transmitir-lhes uma mensagem positiva pelas coisas que observo neles hoje, mesmo não estando mais aqui, isso será muito proveitoso para eles. Todo esse processo é parte da prática de se ouvir a Deus. Quando escrevo, sempre penso que aquilo que estou registrando pode ser exatamente o que Deus está querendo dizer-me. Atrevo-me a acreditar que é o próprio Espírito de Deus quem guia meu pensamento na escolha das ideias sobre as quais medito ou que registro no papel. É muito importante sondar o coração para ver quais são as conclusões que ele está desenvolvendo ali, os assuntos que deseja trazer à minha lembrança, as verdades que deseja gravar em meu mundo interior. Além de escrever no caderno a partir das primeiras páginas para o fim, escrevo também das últimas para frente. Nas últimas páginas anoto o nome das pessoas e problemas pelas quais estou intercedendo. Na primeira linha dessas páginas escrevo o seguinte: será que minha lista de oração revela as pessoas e projetos pelos quais tenho maior interesse? Nessas páginas do fim, copio também as mensagens que mais me impressionam dos livros que estou lendo. Gosto muito de relê-las. Algumas são orações, outras meditações. Quando as anotações feitas a partir do início do caderno encontram-se com as que estão vindo de trás para diante, dou aquele caderno por encerrado e começo outro. E aquele é mais um volume que contém a descrição da minha jornada espiritual, com minhas lutas e experiências de aprendizagem. E minha pilha de cadernos está aumentando. Minha esposa lê meus diários? Acho que ela já tentou dar uma espiada neles, mas para falar a verdade, minha letra é tão ruim que ela teria muita dificuldade para entender o que escrevo. Ainda mais porque utilizo uma espécie de taquigrafia pessoal. Contudo, nosso relacionamento é bastante profundo e acredito que se ela o lesse, pouca coisa seria novidade para ela. Para aqueles que receiam uma quebra de sua privacidade, gostaria de sugerir que procurasse um lugar onde pudesse guardar o diário de forma que ele fique bem escondido e não seja alvo de exame de curiosos. Quem acha que é importante manter o diário em segredo sempre encontrará um modo de preservá-lo. Mas ninguém deve deixar de ter o seu diário só pelo temor de que sua privacidade seja invadida. Isso não é razão suficiente. Quem conseguir manter um diário durante 10 meses ou 1 ano terá formado o hábito. O problema é que a maioria das pessoas desiste muito depressa e não chega a criar o hábito de escrever no diário, o que é uma pena. Quando viajo, sempre levo o diário. Com isso, vou mantendo o registro das pessoas que conheço em cada lugar onde vou. E ao voltar ali, simplesmente dou uma olhada nele e recordo os detalhes da visita anterior. E retomo as amizades e conhecimentos que foram suspensos devido ao distanciamento. Abordando a prática de se ter um diário, acabei falando também sobre relacionamentos pessoais. Realmente isso é uma boa vantagem do diário. Mas o maior valor dele é que se torna um importante meio para ouvirmos aquela voz suave que nos fala no jardim do nosso mundo interior. Ele é de fato um valioso auxílio para nosso recolhimento espiritual e nossa comunhão com o Pai. Quando estou escrevendo, às vezes tenho a impressão de que me acho em conversa direta com Deus,
E fico também com a sensação de que o Espírito de Deus está dirigindo secretamente as palavras que escrevo. E minha comunhão com Ele se processa num nível bastante profundo. Ele fala e o som de sua voz é tão doce que os próprios pássaros cessam o seu canto. Quão suave é a voz do Senhor. Muito bacana, né? Essa questão de manter um diário. Eu não tenho essa prática, mas vou pensar com carinho nessa possibilidade. E como ele diz, não é fácil a gente adquirir esse hábito, mas é a insistência e a persistência, né, que vai nos levar a conseguir. Então, esse é o capítulo de hoje. Vou deixar as questões na descrição e até amanhã. Tenha um excelente dia. Deus abençoe a sua vida.